e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá, bom dia. Estamos mais uma vez juntos, falando sobre comportamento e espiritualidade, buscando entender as nossas existências que objetiva evoluir incessantemente. Hoje nós vamos falar de um tema que está relacionado com a questão de progredir, de avançar sempre, que é o caminho a seguir na existência. Qual é o caminho que você escolheu? Ou escolher um caminho para você? Você está pautando a sua vida naquelas balizas que foram dadas pelos seus pais, ou pelos seus familiares, pelos seus amigos, ou pela indução da sociedade, onde diz quais são os melhores caminhos segundo o ponto de vista da nossa sociedade materialista, que invariavelmente está ligada ao sucesso, ao status, ao poder, ao dinheiro. Bom, essas questões também fazem parte dos aprendizados humanos. Todos nós passamos por experiências diversas de riqueza, pobreza, beleza, feiura, dinheiro, falta de dinheiro, etc. Muitas vezes nós passamos por crises existenciais. O que eu faço da vida? O que eu estou fazendo aqui? E aí a gente dá uma olhadinha do lado, para cá, para lá. Parecem que as pessoas ao nosso lado estão todas felizes, porque elas não estão sentindo o que nós estamos sentindo. E a gente olha alguém dando um sorriso, o outro falando das suas coisas, nós temos a ideia de que eles estão perfeitos, estão resolvidos. É interessante que a gente se depara muito com essa questão no consultório. A pessoa sempre acha que todo mundo é feliz, e só ela é infeliz. O lance é que, como a dor subjetiva ou o sofrimento subjetivo só nós podemos sentir, nós achamos que ninguém sente aquilo que nós sentimos. Mas é que nós não entramos também no mundo do outro para saber o que ele carrega lá de situações difíceis, complicadas, outras não resolvidas, tentando resolver, etc. A gente precisa aprender a racionalizar e sair dessa visão vitimista de achar que o outro sempre está bem. Não quer dizer que não haja pessoas no bem, sem dúvida. Quer ver um outro exemplo? O indivíduo passa na frente de um barzinho, está cheio de gente lá tomando cerveja e sorrindo. Aí ele conclui: olha como as pessoas são felizes, só eu sou infeliz. Ele não sabe que, às vezes, no meio daquela turma lá, tem alguém que está bebendo alguma coisa para sair da depressão, ou porque está angustiado, ou porque não tem sentido na vida. Portanto, as escolas que o planeta oferece, de filosofia, de ciência, religião, etc., são sugestões, são influências que nós recebemos de direção, não é? Mas nós temos que filtrar, porque não podemos esquecer dos limites da sociedade humana, do planeta de expiação e prova. Então, muitas vezes nós seguimos caminhos inspirados em pessoas que gostam do que estão fazendo e nós achamos que vamos nos sentir bem também se fizer aquilo. Não, nós temos que ver qual é a nossa vocação. Qual é o meu interesse? O meu interesse não pode ser pautado em cima do outro, porque aí entra a questão da reencarnação. Às vezes o indivíduo vem trabalhando naquela atividade, desenvolvendo ela há séculos, e tem uma facilidade danada de lidar com aquelas questões e outras não, né? Então você pega, por exemplo, um orador na área de RH ou na área industrial. Às vezes, ele vem fazendo aquilo há muito tempo, mesmo antes da existência atual, e ele tem uma facilidade de expor ideias, de ilustrar situações que aquele que está tentando seguir a mesma carreira não tem. Então, um tem aptidões inatas, que já nasceu com aquela característica. Entende inato
como vindo do passado, não como inerente à personalidade. Porque todos nós temos capacidades. E aquele outro, ele não tem experiência nessa área. Então, quando ele fala, é mais difícil de entender. Ele não tem molejo, ele não tem maleabilidade, ele não tem riqueza no vocabulário para poder explanar situações, né? E muitas vezes nós seguimos uma carreira ou um caminho na vida, inspirado nos outros, a um preço muito alto, porque a gente não se sente bem, não somos vocacionados para aquilo lá. Muito bem, isso posto, só como introdução, do capítulo que vamos ler, O Caminho, do livro Momentos Enriquecedores, de Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco. Aqui nós vamos ver o caminho real, o caminho que leva à ascensão. Então, diz a benfeitora: diante do turbilhão de problemas e conflitos, aturdido e receoso, a um passo do desequilíbrio, indagas sem diretriz, onde havia a seguir? Onde havia a seguir? Qual a conduta a atrair? Qual a conduta a adotar? Então, olha só, diante do turbilhão de problemas, nós estamos numa condição social que tem muitos problemas. Nós temos problemas de relacionamentos interpessoais, de relacionamento conosco mesmo. Às vezes nós pegamos no nosso pé de forma dura. Por exemplo, você pega a pessoa perfeccionista, ela exige excessos sobre o seu desempenho que nem sempre ela consegue alcançar, gerando uma série de sofrimentos, de perturbações por conta daquilo, né? Então, outros casos, então, pessoas que se culpam de alguma coisa e se tratam com desprezo, com xingamentos. É muito comum algumas pessoas se referirem a si mesmas como um lixo, como desprezível, etc. Então, os problemas existem. Por quê? Por conta do nosso nível evolutivo, nós muitas vezes formamos situações inadequadas de relacionamentos, de realizações. As empresas também têm os seus problemas de maquinário, de saber vender os seus produtos, de ter comportamentos às vezes ilícitos. Tem uma série de coisas que geram problemas que nós estamos sujeitos. Então, olha só, diante do turbilhão de problemas e conflitos, aturdido e receoso, conflitos pessoais, conflitos de identidade, quem sou eu, as pessoas gostam de mim ou não gostam, eu sou uma pessoa boa ou má, eu cometi um erro diante dos valores que eu abraço impróprio. Enfim, nós temos os conflitos também pessoais, os problemas sociais que nos afetam, aturdindo e gerando, deixando a gente receosos, né? A um passo do desequilíbrio, aí a gente pensa o quanto nós sabemos administrar estes problemas e estes conflitos. Muitas vezes nós pegamos para nós pessoalmente, eu sou um mau caráter, eu que faço tudo errado, eu que não consigo entender, né? E aí sim ele está a um passo do desequilíbrio. Eu lembro aqui, fazendo um adendo na colocação, que tem 2 livros de André Luiz, me parece que é No Mundo Maior e Libertação, que os 2 benfeitores de cada um desses livros, um é o Calderaro e outro provavelmente é o Gúbio, que ambos trabalham para a prevenção do desequilíbrio total do indivíduo. No mundo espiritual, eles trabalham para que o indivíduo não fique louco. Sabe por quê? Porque depois, para se recompor, para se equilibrar, vai demorar muito, né? Então, eles têm equipes buscando evitar o desequilíbrio.
E olha, gente, nós temos que prestar atenção, porque às vezes a gente somos turrões com a vida, ficamos brigando, batendo de frente, provocando pessoas, situações, e isso traz uma série de desajustes, desconcertos na personalidade. Deixa eu ver aqui. Não, tudo bem, eu pensei que era alguma mensagem para mim. Muito bem, então indagas onde havia a seguir, qual a conduta adotar, qual a conduta. Esses modelos sociais são modelos, a gente pode aprender alguma coisa, a gente sempre tira um aprendizado bom. Por quê? São resultados dos esforços das pessoas. Pessoas como nós que estão buscando melhorar, desenvolver qualidades. Mas eles não são modelos definitivos. São modelos temporários, contextuais, históricos desse momento. Veja as grandes personalidades que passaram pelo planeta. Qual é a lembrança que nós temos deles? É de um ou outro conhecimento. É claro que houve muitas contribuições para o desenvolvimento do planeta. Agora, olha Jesus, o modelo ímpar do homem integral que permanece até hoje mudando as mentes para melhor, dando direção, como nós vamos ver aqui. Então vamos lá. Certamente, todo empreendimento deve ser precedido de planejamento, de roteiro, de programa. Sem esses fatores, o comportamento faz-se anárquico e o trabalho se dirige à desordem. Vamos destrinchar para mergulhar nessas ideias, para entender. Certamente todo empreendimento, toda busca, toda realização deve ser precedido de planificação. E nós sabemos que nós, quando nascemos, não fomos jogados no mundo, né? A nossa mãe e o nosso pai não engravidaram casualmente, né? E de repente nós nascemos. Sim, nós planejamos na vida espiritual, quando temos um certo grau de desenvolvimento pessoal, aquilo que vamos enfrentar na existência. As provas, os enfrentamentos necessários para corrigir determinados aspectos da personalidade, desenvolver qualidades. Então, por exemplo, o indivíduo tem muito fraco em si mesmo o desenvolvimento do altruísmo, é uma pessoa muito egoísta. Então, ele se propõe a ser um empresário e facilitar que os seus funcionários tenham acesso à cultura, melhores salários, planos de saúde, ou ele nasce em condições difíceis e estas condições difíceis fazem ele se conscientizar da importância daqueles que estão na mesma situação e não conseguem saída. E aí ele cria forças e condições para socorrer aquelas pessoas, trabalhando o seu altruísmo que está enferrujado, desusado e desenvolvendo cada vez mais e inibindo ou diminuindo, diluindo o seu egoísmo, desenvolvendo altruísmo e inibindo o seu egoísmo. Bom, então existe planificação, nós sabemos disso, né? Não são detalhes, minudências do nosso cotidiano, são os traços gerais da nossa vida. O casamento, o corpo, a família, a profissão, disposições físicas, disposições psíquicas, etc., que são programados. Então, são precedidos de planificação, de roteiro, de programa. Então, é programado com os benfeitores espirituais. E quando nós reencarnamos, tem todo um aparato espiritual, conforme a atividade do indivíduo, conforme o programa dele, para atingir aquelas metas planejadas. Eu mexo aqui de vez em quando no WhatsApp para não desligar a tela. Muito bem. Sem esses fatores, o comportamento faz-se anárquico e o trabalho se dirige à desordem. Por quê? Ora, por exemplo, você entra numa empresa, você é contratado
e o diretor te joga na empresa e falou, agora faz as suas coisas. Mas que coisas? Ah, as suas coisas, você foi contratado para trabalhar, mas trabalhar no quê? Então, obviamente que o indivíduo tem um roteiro. Olha, eu trabalho em contabilidade. Eu tenho formação em contabilidade, tenho experiência, então eu vou trabalhar o balanço da empresa, trabalhar os gastos da empresa, a entrada. Tá? Então, ele tem um roteiro para se dirigir. Ele não é jogado na empresa e fica à mercê de todo mundo ou sem saber o que fazer. Quando nós reencarnamos, nós trazemos um plano também, um plano de realizações, que foi baseado na nossa ficha evolutiva, onde consta o nosso histórico. Agora é interessante observar o seguinte: o plano espiritual tem essas fichas da vida do indivíduo. Além disso, nós temos na nossa memória os registros mnemônicos, que são acessados conforme a necessidade, uma regressão, por exemplo, de memória. Então, são acessados a memória do indivíduo, mas tem os registros nos arquivos da cidade espiritual. Muito bem, então vamos lá. Então, o comportamento face anárquico sem esses fatores, né? Agora, tem situações que são difíceis, que não faz parte da programação, que o indivíduo tem que enfrentar. A complexidade da sociedade que vivemos, as alterações do mercado financeiro, a saúde pública, uma série de fatores que são exigências evolutivas para enfrentar e desenvolver outras forças, porque quando nós enfrentamos, nós colocamos os nossos conhecimentos em movimento, em desenvolvimento. A experiência carnal é uma viagem que o espírito empreende com objetivos definidos pela divindade. Faz parte das leis de Deus o nosso processo evolutivo e a nossa reencarnação. Então, a experiência carnal é uma viagem que o espírito empreende com objetivos definidos pela divindade. Em síntese, o objetivo da existência é evoluir. Para evoluir, progredir, nós, então, trazemos na nossa mente os registros das experiências anteriores de vidas passadas milenares. Nós participamos de várias culturas nestas várias existências. Nós estamos na cultura brasileira agora, nós estamos aprendendo tudo como ela funciona. Então, tudo isso vai trazendo experiências para o indivíduo. Eu ia completar com uma colocação, mas me escapou. Então, a experiência carnal é uma viagem que o espírito empreende com objetivos definidos pela divindade. Assim, agora eu peguei novamente. Então, todo esse aprendizado social são patrimônios que o indivíduo assimila, introjeta, né? E isto está contribuindo para o seu progresso, para a sua evolução. As provas, as expiações, as missões, né? Tudo, os achados científicos, filosóficos, tudo isso está contribuindo para o desenvolvimento do ser. Olha só, está falando aqui, objetivos definidos pela divindade que a todos reserva a perfeição. É interessante isso, porque vocês vejam, nós passamos por alguns reveses, algumas dificuldades, quedas, levanta, briga, se pacifica. Nós passamos por tudo isso. Me escapou um pedaço do que eu ia falar. Nós passamos por tudo isso e sabemos que estamos destinados à perfeição, né? Ora, se eu estou destinado à perfeição, o que eu estou vivenciando de dificuldade, de limite, é temporário. Se eu vou me aperfeiçoar, eu vou superar esses limites, essas restrições.
E por que que isso não fica conscientizado, não fica claro em nossa mente? Você imagina como a disposição pessoal modifica você diante de uma situação limite, difícil de enfrentar, e você tem consciente, isso é passageiro. Eu vou superar, eu estou evoluindo. A minha evolução vai ultrapassar tudo isso. Não quer dizer, com esta reflexão, que eu vou fugir do enfrentamento, mas a minha disposição pode mudar. Porque, às vezes, está pressuposto na dificuldade de enfrentamento que eu não vou conseguir resolver e eu vou ser um fracasso, um derrotado, e que minha vida acabou, por exemplo, o indivíduo que foi à falência. Minha vida acabou. Como acabou? Isso pode ser uma prova que traz um sofrimento, que esbarra nas ideias de onipotência pessoal. O que isso quer dizer? Pessoas que se acham melhor do que todo mundo, poderosas. É um sentimento de onipotência. De repente, ela esbarra num limite que essa onipotência dela não consegue transpor. Então, é um aprendizado para desenvolver humildade. Sair daquela cegueira de se achar a pessoa mais poderosa do mundo. É uma experiência. Então, na visão materialista, ele vai ser um derrotado que não tem mais condição de levar a vida, porque ele não tem caminhos, ele está derrotado. Mas no meio do escombro surge inovações inimagináveis. Vocês vejam essa pandemia com os limites que trouxe esta situação nos nossos movimentos sociais, nos nossos relacionamentos. A tecnologia desenvolveu mais ainda. Coisas que estavam sem uso, como estes programas, tem um outro nome que está me escapando, estas plataformas que possibilitam seminários, palestras, eventos, encontros, matar saudade de parentes, cada vez mais aperfeiçoado, né? Facilitando as nossas comunicações interpessoais. Por exemplo, o Centro Espírita, que faz as suas atividades espirituais e assistenciais, tem, de alguma forma, uma extensão de atuação. Ele atende muitas pessoas do seu bairro, da própria cidade, mas com a tecnologia da internet, você leva palestras para pessoas que não têm centro espírita ou religião, que não tem nada perto das suas casas. Então, hoje, tem muito mais pessoas tendo acesso aos trabalhos espirituais, aos cursos, aos seminários, às palestras, do que antes. E provavelmente vai continuar mesmo os centros espíritas voltando aos trabalhos presenciais. Muitos vão continuar com as palestras virtuais, alcançando mais pessoas. E isso é muito bom, não é? Bom, como alcançá-la e em quanto tempo depende de cada viajor? Deixa eu ler de novo. Como alcançá-la, esta via, este caminho? E em quanto tempo depende de cada viajor? Depende de cada viajor. Agora, nesse exato momento, tem pessoas indo socorrer sofredores em situações angustiosas. Agora tem gente fazendo viagem para o seu lazer. Tem gente praticando crimes. Tem gente lendo livros, estudando. Cada um de nós estamos acelerando ou retardando o nosso processo. O que estamos fazendo? Então, olha só, depende de cada um. Depende de cada um. Todos nós poderemos ter aqueles dias de cansaço, de estresse. Outros dias estamos mais ativos, interessados em conhecimento. Nós podemos trabalhar essa questão. Nós podemos trabalhar.
não é só uma condição de emoção. Ah, hoje eu estou triste, não vou fazer nada. Hoje eu estou alegre. Nós temos que trabalhar essas emoções. Eu estou triste, eu gostaria de ficar deitado na cama, mas eu vou levantar e vou fazer o que tenho que fazer, né? Ah, mas aí você não está se respeitando. Não, eu estou me respeitando, eu estou me autoeducando. Se a humanidade fosse deixada por sua conta, se as pessoas não tivessem fome, muitas pessoas não sairiam para trabalhar. Então, nós temos necessidades físicas e sociais que obrigam o indivíduo a se mexer. O corpo ainda é muito denso, provoca uma série de restrições no psiquismo, e muitas vezes nós fugimos dos enfrentamentos por causa dessas várias condições, né? Então, existem obrigações pessoais, morais, sociais, que obrigam o indivíduo a sair desse amolentamento da sua existência, dessa apatia. E veja, outras pessoas, por outro lado, estão sofrendo de depressão, de angústia, de apatia, por conta dos seus comportamentos. Deixa eu ligar aqui o celular, senão eu perco a conexão com a Eliette. Estamos aqui, beleza. Muito bem, então vamos lá. Então, como alcançá-la e em que tempo? Multiplicam-se os caminhos que terminarão por levar à meta. Multiplicam. Nós citamos, tem gente que está angustiada agora, às vezes é tão drástico o que ela fez consigo mesma, que precisa de medicamento, precisa de ajuda externa. Outros estão passando por uma angústia que é suportável, que dá para levantar e fazer alguma coisa, e este fazer alguma coisa é usar as suas capacidades, as suas forças, lutar contra esta força contrária dentro de nós que quer impedir o nosso avanço. Alguns conduzem a despenhadeiros, algumas vias, alguns caminhos, a bebida, a droga, o cigarro, a desertos, a pantanais, a regiões perigosas, alguns deles levam a isso. Poucos se caracterizam pelo esforço que deve ser envidado para conquistá-los, vencendo etapa a etapa as dificuldades e impedimentos. Olha só, poucos se caracterizam pelo esforço, pouco. Muitas vezes o indivíduo na sociedade é empurrado pelas circunstâncias. É claro que a pessoa que não gosta da sua atividade profissional, quando ela levanta de manhã, é uma coisa, não é? O mal-estar, a preguiça, o desânimo, a somatização, e a pessoa vai com dificuldade, faz uma coisa desgostosa, isso traz um desgaste. Mas ela precisa ficar lá até quando? Não é possível mudar a situação? Ela fala que poucos se caracterizam pelo esforço que deve ser envidado para conquistá-los, vencendo etapa a etapa as dificuldades e empreendimentos. Então, no caso do trabalho, não dá para mudar de profissão ou de empresa, não exige aí um esforço para sair dessa mesmice, e não só isso, alguns relacionamentos perturbadores. O indivíduo tem um relacionamento com pessoas que o maldizem, que o subestimem, que colocam ele para baixo, que despreza, que manipula. Espera aí. Cadê o seu compromisso com a sua vida? Você tem compromisso com a amizade de tolerar essas provocações, essas invasões, e não tem consigo mesmo? Então nós temos que pensar o quanto nós cuidamos de nós mesmos também, né? Às vezes nós queremos ser legal com o outro, e o outro passa por cima da gente. Espera aí, cadê o autorrespeito? Cadê o meu valor pessoal? Porque se eu me danificar psiquicamente, emocionalmente, quem vai demorar para arrumar toda essa desordem sou eu, não é ele ou ela. Então nós temos que também ser mais assertivos nessas relações
onde tem gente invasora na vida do outro, sem respeito algum. Não quer dizer que a gente tenha que apagar a pessoa da nossa vida, não ter mais contato com ela. Depende, a gente pode ter espaçar mais os nossos encontros se eles estão se tornando tóxicos, né? Ou conversar mais a respeito para se tornar uma relação saudável. Olha, de alguma forma nós temos que fazer alguma coisa, né? Buscar melhorar. No processo evolutivo nós vamos aprender a se dar bem com todo mundo, mas todas as partes vão melhorar também. Uns levam à ruína demorada alguns caminhos, que envelhece e infelicita. A ruína demorada. Você pega uma pessoa dependente de drogas, quanto tempo ela vai demorar para arrumar o seu perispírito? Ela morre de overdose. Eu lembro um caso que eu li no livro do Luiz Sérgio, que um viciado, ele teve uma overdose do tóxico que ele usava, da droga, e ele desencarnou, caiu no chão. E aí o Luiz Sérgio diz que alguns espíritos vampiro pularam no corpo dele e, tendo a boca como uma ventosa, sugavam dos fluidos dele a droga que ainda estava impregnada no corpo dele. As dores, o sofrimento, o horror que ele passava é inimaginável. Quanto tempo ele vai demorar para arrumar esse perispírito? Eu lembro de um outro caso do Jairo Avelar, o espírito Marcelo Rios. Marcelo Rios é o espírito contando, ele na cidade espiritual, viu um fumante passando com tipo de uma caixa aqui no peito. Essa caixa estava fazendo as vezes do pulmão que não funcionava mais por causa do cigarro. Você já pensou? Aí uma pessoa dessa nasce com problema de pulmão, o outro com problema lá estrutural por causa da droga. E aí, quanto tempo o indivíduo... Ele vai passar a vida tentando arrumar isso, né? Espiando os erros do passado. Quanto tempo ele retarda o seu progresso pessoal por causa dos vícios, dos excessos que cometeram. Então, uns levam à ruína demorada, pode demorar. Vários dão acesso à glória transitória, ao poder arbitrário, às regalias que o triunfo interrompe. Bom, então, aliás, é uma coisa muito procurada o sucesso social, né? Obter estas glórias, o poder arbitrário, as regalias, que o túmulo interrompe, vai interromper, vai acabar com a alegria. Agora, não é bom nós termos essas informações agora? Sim, alguns dizem que, mas o Espiritismo assusta com essa realidade. Que realidade? Nós vamos viver aqui uma ilusão? Nós vamos fingir que não existe um mundo espiritual? Nós vamos fingir que o bandido que é cruel, ele vai para o paraíso? É isso? Será que é isso que vai acontecer? O Espiritismo mostra a vida. Ainda não, muitas pessoas ainda não conseguem compreender algumas coisas. Mas tudo isso serve de alerta para que nos situemos na existência, né? E não fiquemos aí à mercê dos jogos sociais, dos jogos de ilusões, esse poder, por exemplo, esses prestígios sociais. O indivíduo fica em evidência, mexe com o ego dele, mas não arruma a casa interna, não arruma as emoções, não arruma as memórias. Ele pode sim ficar distraído com o apogeu do momento, né? Ele fica empolgado, todo mundo, os holofotes estão tudo mirando para ele e tal. Então ele não toma contato. A hora que ele sai dos holofotes, que ele vai para o seu quarto, as angústias,
o vazio existe igualzinho aos outros que estão lá fora na miséria. É condição humana. Agora, as virtudes também. Aquele que conquistou a pacificação interna, que desenvolveu a sua afetividade, que é fraterno, também está desfrutando das blandícias, das elevações da vida. Jesus, porém, foi peremptório ao asseverar: eu sou o caminho. Tenho 10 minutos. Eu sou o caminho. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Graças a Deus, Jesus é o nosso caminho. Porque quando a gente está perdido, a gente vê um astro, uma estrela da televisão, uma pessoa importante da nossa rua, alguém do trabalho que se destaca, a gente fica procurando modelos, e são todos modelos ainda falhos. O modelo é Jesus. Eu sou o caminho. Informando ser a única opção para chegar-se a Deus, diz Joana de Ângeles. O livro que estamos lendo é Momentos Enriquecedores. Se te encontras a ponto de desistir na luta, intenta-o outra vez e busca Jesus. Está a fim de desistir? Calma. Busca Jesus. Não desista. Se te abateste, ficar abatido, e não tens ninguém ao lado para oferecer-te a mão, recorre a Jesus. Mesmo abatido, foi uma experiência que nos envolvemos por algum motivo, mas ela não é definitiva. Jesus é o caminho para sair deste abatimento. Se te sentes abandonado e vencido após 1000 tentativas mal-sucedidas no mundo, apela a Jesus. Esse mal-sucedido pode ser por conta da nossa cegueira momentânea, pelas dificuldades, pelo abandono, vencido pelas tentativas. E aqui a gente lembra, pelo menos se fala, né, do cientista que descobriu a lâmpada, que ele tentou mais de 1000 vezes para chegar à lâmpada elétrica, Thomas Edison. Se ele tivesse desistido da primeira, talvez agora estivéssemos com uma vela na mão. É uma brincadeira, né? Porque com o computador não daria para estar com vela na mão. Mas nós não teríamos a luz elétrica se ele tivesse desistido, ou quanto tempo demoraria para outro também desenvolver esse conhecimento. Se te deparas perdido e sem rumo, apega-te a Jesus. Não sei o que fazer. E aí a pessoa busca livro de autoajuda, assiste palestra. Isso pode ajudar, pode mitigar, mas busca Jesus. Ele é o caminho seguro. Se te defrontas com impedimentos que te parecem intransponíveis, procura Jesus. E aqui a gente pode pensar nestes impedimentos. Se eu estou atormentado por não conseguir transpor esses impedimentos, eu fico num estado de perturbação que eu não vejo saída. Quando eu busco Jesus e eu me pacifico, eu me encho de esperança, eu entro num estado de consciência melhorado, que eu posso começar a ver caminhos, superação desses impedimentos. Se nada mais esperas na jornada, recomeça com Jesus, sempre buscando Jesus. Se avanças com êxito, não te esqueças de Jesus, porque é muito frequente a pessoa, quando ela está numa posição melhorada, ela fica senhora de si, supostamente, né? Ela se acha. Não que a pessoa não deva reconhecer as suas qualidades, claro que sim, né? Mas estamos falando aqui da pessoa que momentaneamente está bem e ela se acha poderosa, invencível, resolveu todos os problemas do mundo. Ela tem que reconhecer também, por exemplo, o auxílio espiritual, os benfeitores, o caminho que é Jesus, isso dá segurança.
Se está cercado de carinho e amor, impregne-te de Jesus, mesmo estando rodeado de afetos, né? Não vamos esquecer a nossa ligação com a transcendência, com Jesus. Se a jornada se te faz amena, agradece a Jesus. Se encontras conforto e alegria no crescimento íntimo, não te separes de Jesus. Se acreditas na vitória que antevês, apoia-te em Jesus. Se te sentes inundado de paz e fé, Jesus está contigo. Sempre Jesus. Deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho. Estávamos em 10 minutos. Eliette, quanto tempo nós temos? Muito bem. Sempre Jesus, não é? E é o caminho, a verdade e a vida. E ainda continua Joana de Ângeles. Em qualquer trecho do caminho da tua evolução, Jesus deve ser o apoio, em qualquer situação. O que acontece conosco que, quando nós estamos bem, nós esquecemos da religião? Desculpe da generalização. Quando eu falo nós, é uma boa parte. Por que isso? Tem uma colocação de Joana de Ângeles no outro livro que ela fala: mesmo que você esteja entretido com os seus afazeres humanos, e existe uma materialidade nisso, não esqueça a sua transcendência. Por quê? Se eu esqueço a minha transcendência, eu reduzo a vida à materialidade. A vida passa a ser aquilo que eu estou fazendo no corpo, a vida passa a ser corporal, física. Quando eu me dou conta que eu sou imortal e dou conta da transcendência da vida de Deus, de Jesus, eu me conecto com a realidade, eu saio dessa restrição da materialidade. Então, olha só, em qualquer trecho do caminho da tua evolução, Jesus deve ser o teu apoio. Deve ser o teu apoio, a tua direção, a tua meta, tendo em mente que, através dele e com ele, te planificarás alçando a Deus. É com ele. Se nós fomos abandonados a nós mesmos, nós ficamos andando em círculo. Vai para lá, vem para cá, anda em círculo, vai para lá, vem para cá, não tem direção. Porque o ego ainda está no domínio, o ego ainda não tem consciência plena da sua existência como o espírito tem. O espírito está reencarnado para evoluir, o ego é o nosso instrumento, é o nosso aparelho psíquico. O mais, olha, diz Joana de Ângeles, o mais são ilusões e engodos. Jesus é o caminho. O mais, além desse caminho, o resto é engodo. Não te equivoques, nem enganes a ninguém. É ficar andando em círculo. O caminho é Jesus. Nós temos que aprender nas horas boas, de sucesso, de realização, de aventura, e nos momentos chatos, tristes, sem esperança, de provas, expiações, sempre com Jesus. Olha aí, gente, a fonte do nosso equilíbrio. E a gente esquece como orar, por exemplo. Apareceu uma situação, fazer a oração, elevar os pensamentos, sair dos limites, para que a gente não perca o fio da meada do que nós estamos fazendo. Então fica aí a mensagem de Joana de Ângeles, O Caminho, tirado desse livro, Momentos de Enriquecimento, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Agradeço a participação de vocês que estão conosco, os antenados aqui na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova, que possamos ter uma semana abençoada, aproveitando bem a nossa reencarnação, cientes de que a espiritualidade, os benfeitores estão conosco, ajudando, nos dando direções sem tirar o nosso livre-arbítrio. Não estamos sozinhos, estamos todos
irmanados nesse projeto que é a evolução. Boa semana a todos. Você acompanhou Desafios e Soluções.